igreja pode assentar-se. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Leremos todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em 1792, aos 8 anos de idade, Mary Jones, ela começou a nutrir um sonho no seu coração. Seu desejo era ter a sua própria Bíblia. Ela queria poder ler na sua própria casa aquelas histórias, aquelas narrativas tão belas que ela costumava ouvir na igreja. E esse desejo parecia impossível. Ela, que era de família pobre, e na sua pequena vila, na Inglaterra, não existia escolas e tampouco vendedores de Bíblias. E, ao completar 10 anos, ela então começa a dar os primeiros passos para poder realizar o seu sonho. Ela viu a oportunidade de aprender a ler e ela vai para uma vila próxima ali da sua cidade, a fim de estudar numa escola que havia sido aberta lá. E ali então ela começa a estudar e aprender a ler em pouco tempo. Então ela começa a trabalhar para poder juntar recursos para comprar a sua Bíblia. E agora ela começa a vender o seu trabalho, ela começa a poder ajudar, pegar lenha para pessoas idosas, cuidar de crianças, a fim de juntar recursos. Depois ela comprou algumas galinhas com esse dinheiro que ela arrecadou e passa a vender ovos. Ela junta suas economias no primeiro ano e vê que ela tinha ainda uma pequena parte para poder comprar a Bíblia. Era muito caro. Nós estamos falando do final do século XVIII, início do século XIX. Pelo segundo ano, então, ela trabalha, ela consegue guardar um valor maior, mas ainda não suficiente. No decorrer do terceiro ano, então, quando as suas economias começam a chegar próximo do valor da Bíblia, um acontecimento imprevisto ocorre na sua família. O seu pai fica doente, para de trabalhar, e ela tem que usar, então,
o dinheiro que ela estava juntando no auxílio do cuidado com a sua família. No 4º ano, ela consegue, agora, com 15 anos de idade, juntar o dinheiro, e agora ela vai até uma cidade distante, em busca de um pastor que vendia Bíblias. Para poder chegar até lá, 40 quilômetros ela vai andando, e ela guarda os seus sapatos, para que eles não se gastassem ao longo da jornada, e ela faz toda essa jornada descalça. Quando ela chega lá, o reverendo Thomas Charles, ele tinha ainda algumas Bíblias, porém todas já estavam encomendadas, todas estavam vendidas. E aquela menina, então, que anda 40 quilômetros para poder comprar a sua Bíblia, que juntou dinheiro por 4 anos para poder comprar a sua Bíblia, ela vê o seu sonho se frustrando. Então ela se assenta e ela começa a chorar. Depois, mais calma, ela conta toda a sua história ao reverendo Charles. E esse pastor, comovido, ele vai no armário, ele retira de lá uma das Bíblias encomendadas e entrega para Mary Jones. Impressionado com essa história, ele então vai aos diretores da Sociedade de Folhetos Religiosos, que era uma entidade cristã local, e ali ele conta a história dessa menina, e eles decidem então iniciar a Sociedade Bíblica Inglesa, que recebe o nome naquele momento de Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, no início do século XIX. Queridos, nós vemos o amor dessa menina pela palavra de Deus, o amor por conhecer, por buscar o conhecimento da palavra de Deus. E é disso que Paulo está falando com o seu jovem discípulo, Timóteo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 3. Ele escreve a epístola de 2 Timóteo, ele está preso, ele está condenado à morte. Paulo está em uma masmorra fétida, úmida, e agora se aproxima o inverno, ele não tem a sua capa, ele não tem algo para aquecê-lo no inverno que se aproxima, ele não tem os seus livros e pergaminhos, no intuito de estudar a palavra e poder continuar a abençoar outros, no intuito de escrever. Ele está ali abandonado, todos o abandonaram, e agora ele escreve a segunda epístola a Timóteo, não preocupado consigo mesmo. A sua vida, ele diz, que já foi entregue e está sendo derramada como libação ao Senhor. Ele se preocupa com outra coisa. Ele se preocupa com a igreja do Senhor Jesus. Ele se preocupa com o jovem Timóteo. Ele se preocupa que Timóteo guarde a palavra, que ele esteja disposto, assim como Paulo, a sofrer pela palavra, por pregar a sã doutrina. Ele escreve a Timóteo exortando que ele permaneça na palavra e, por fim, que ele pregue a palavra. John Stott, ele traz esses 4 títulos no seu comentário à segunda epístola de Timóteo: guarda a palavra no capítulo 1, sofre pela palavra no capítulo 2, permanece na palavra no 3 e prega a palavra no 4º capítulo. Veja que a segunda epístola a Timóteo, Paulo não dá uma palavra sequer sobre o seu julgamento, dizendo que o seu julgamento foi injusto, ou pedindo a Timóteo que apele a pessoas influentes para que tente reverter o quadro. Paulo não dá uma palavra sequer sobre isso. Não há uma palavra de insurreição, de rebeldia, murmuração contra aqueles que o matarão, ou mesmo aqueles que o traíram e o abandonaram. O desejo de Paulo é que a palavra do Senhor seja pregada, o nome de Cristo seja conhecido e vidas sejam alcançadas. E ele inicia, então, o capítulo 3 para nós. E o capítulo 3 ele inicia falando: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo inicia, então, falando da corrupção do homem. Ele inicia mostrando a Timóteo que ele deve conhecer e saber, estar atento para a corrupção dos últimos dias, no intuito de rejeitar o que é mal, no intuito de se afastar, de fugir daquilo que é mal. Paulo então enfatiza sobre uma religião humana, antropocêntrica, daqueles que são amigos dos prazeres.
Nessa primeira parte do capítulo, então, ele narra para nós 18 vícios que os homens teriam nos últimos tempos, que eles teriam nessa religião centrada no homem. E veja que Paulo traz para nós essa lista de 18 palavras, começando duas falando do amor e terminando com duas falando também de amor. Ele inicia com 4, ao longo dessa lista ele utiliza 4 palavras relacionadas a amor, 2 no início e 2 no fim, mostrando que tudo isso está relacionado ao coração, à direção do coração. E 18 palavras. Interessante, o número do homem para os judeus, segundo as Escrituras, é o número 6, justamente porque o homem foi criado no 6º dia. E Paulo então traz o 6 repetindo 3 vezes, mostrando então essa tríade, essa trindade antropocêntrica, essa religião centrada no homem. E esses são os frutos da religião antropocêntrica. Eles serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então veja que ele começa dizendo que eles serão amantes de si mesmos. Literalmente no grego aqui é philautoi, né? O verbo philéu, né? Que quer dizer amor, e autos, que é a si mesmo, né? Então eles seriam amantes de si mesmos, e essa falsa religião é uma religião centrada em si mesmo. O homem é a medida de todas as coisas, tudo centrado no homem, amantes de si mesmos. E a segunda palavra está ligada à questão do amor também, que é philarguroi, que é o amor pelo dinheiro. De novo, o verbo philéu no início, juntando com a palavra arguros, que é a questão, que a prata é o dinheiro, o amor pelo dinheiro. No meio ele vai dizer que eles serão aphilagatoi, o a como negativo, então sem amor por aquilo que é bom, do agatos, que é bom, sem amor por aquilo que é bom. Eles serão inimigos do bem, e por fim, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então ele vai utilizar de novo a palavra filéu, juntamente com o prazer, dizendo que eles serão mais, muito mais, na verdade a ideia que ele traz aqui é que eles serão muito mais amigos, muito mais amantes do prazer, do que amigos de Deus. As coisas irão de mal a pior. Esses homens, essa religião centrada no homem, egoísta, amante do prazer, ela começa com um amor por si mesmo, o amor pelo dinheiro, e termina com sem amor pelo bem, e amante do prazer e não amigos de Deus. E todos os outros vícios estão relacionados a essas 4 distorções do amor. Em primeiro lugar, eles serão egoístas. E justamente porque eles são egoístas, eles se tornam jactanciosos, ostentadores. Eles querem mostrar que eles são grandes porque eles se amam. Eles se tornarão arrogantes, eles pensam ser melhores do que os outros. Eles se tornarão blasfemadores. Eles vão difamar a Deus e aos homens, porque eles pensam ser melhores do que os outros, eles menosprezam os outros, eles falam mal deles. Na sequência, nós temos palavras relacionadas à família. Eles se tornarão desobedientes aos pais. Os pais a quem os filhos devem honrar, obedecer, eles se tornam desobedientes, eles desonrarão a família, eles serão contrários à ideia de família, eles serão contrários a qualquer ideia de obediência à palavra do Senhor, e eles irão contra ao 5º mandamento. Eles serão, por causa disso, ingratos, eles serão sem gratidão,
Eles pouco se importarão com aqueles que já os ajudaram, os fizeram crescer, os ensinaram. Irão contra tudo aquilo que os abençoou. Eles se tornarão irreverentes, aqueles que não respeitam os superiores, aqueles que não respeitam a ideia de governo, a ideia de ordem. Eles se tornarão desafeiçoados, cruéis, eles não enxergarão os outros com afeições, implacáveis, ou literalmente irreconciliáveis, sem possibilidade de acordo com eles. E porque eles amam mais aos prazeres, eles não têm domínio de si, eles são dissolutos, e porque eles amam ao dinheiro e não a Deus, e não as pessoas, eles são cruéis, eles são inimigos do bem, eles são traidores, eles são atrevidos, precipitados e enfatuados, cheios de orgulho. Eles estão inebriados pelo orgulho. Essa é a religião centrada no homem. E Paulo mostra para nós que isso de fato é uma religião, porque veja o que ele diz para nós no verso 5, quando então ele conclui essa lista dessa religião centrada no homem. Eles têm aparência de piedade, mas eles negam o poder de Deus. Queridos, quando o liberalismo teológico surgiu, ele surge com aparência de piedade, professores em seminários, gente com fala mansa, gente com uma aparência de religiosidade, com aparência de piedade, estudando a Bíblia, explicando a Bíblia, ensinando a Bíblia, mas negando o poder de Deus, negando a ressurreição, negando a divindade do Senhor Jesus Cristo, negando a inerrância das Escrituras. E hoje nós temos pessoas assim, com aparência de piedade, na nossa sociedade, negando o poder de Deus, negando as Escrituras, com aparência de piedade. O cristianismo é uma religião do amor. Nós precisamos aceitar todo tipo de amor, todo tipo de coisas. Jesus Cristo, ele não falou contra nada dessas coisas, da união entre pessoas do mesmo sexo. Ele não falou nada contra aquilo que nós acreditamos. Então nós temos hoje o discurso politicamente correto, aparência de piedade, e isso muitas vezes dentro da igreja, queridos, e às vezes a gente aplaude ou a gente se cala, e Paulo está justamente falando, foge disso, não se cale, vá contra essas coisas, não siga essas coisas. Eles têm aparência de piedade, eles têm uma devoção superficial, uma espiritualidade falsa, eles têm um ânimo dobre, eles são hipócritas, mas eles não sabem nada do poder de Deus, eles não têm experiência com Deus, tudo que eles têm são as suas palavras, o seu discurso, a sua persuasão, perseguindo a igreja, matando a igreja, inserindo no meio da igreja aquilo que é mal, negando a palavra de Deus. E hoje nós temos toda sorte de falso ensino que nega o poder de Deus. Há pouco tempo atrás, um pastor, que é muito chamado para falar na Globo, e você vai entender por que a Globo chama ele para falar. Em um dos programas ele afirma que naquele momento Jesus ele foi perseguido, ele foi oprimido, ele foi morto injustamente. Então a opressão que ele teve e a igreja sentiu ali na morte do Senhor Jesus, e a igreja então se sentiu tão injustiçada, que eles até disseram que ele ressuscitou, eles até pensaram que ele ressuscitou, e aquele homem nega a ressurreição em rede nacional, simplesmente por conta do seu discurso ideológico. Alguém que é chamado de pastor, alguém que em tese está pregando, e a tendência é só piorar, queridos. As heresias se multiplicam, e Paulo diz, foge dessas pessoas. E como eles são, do verso 6 a 9, então Paulo explica, eles são manipuladores, eles buscam aqueles que nunca aprendem, aqueles então que se deixam manipular, aqueles que são movidos pelas suas paixões,
Ele vai citar essas mulherinhas sobrecarregadas de pecado e conduzidas por várias paixões. E paixões aqui literalmente significa o desejo por aquilo que é proibido, aquilo que é mal. E esses falsos mestres oferecem exatamente o que essas pessoas querem. Elas querem ser enganadas e eles as enganam. Falsos mestres têm falsas ovelhas seguindo-os. E por isso elas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque elas não buscam a verdade, elas não querem a verdade, elas querem justamente esse falso ensino, essa religião centrada no homem. E por isso seguem falsos pastores, eles são corrompidos na mente, diz Paulo. Eles são réprobos quanto à fé. Certa feita eu recebi um e-mail estrangeiro, de um outro país, e esse e-mail em inglês, ele dizia o seguinte, que tinha uma pessoa muito rica nesse país, que queria deixar uma herança para mim. E uma herança de mais de 10 milhões de dólares. E aí o e-mail dizia o seguinte, que se eu passasse o meu RG, o meu CPF, o meu título de eleitor, o meu cartão de crédito, o número do cartão de crédito e todas as minhas senhas, então eu receberia essa herança. Eu fiquei tentado. 10 milhões? E parece que outros também ficam, porque esses golpes, um estudo diz que cerca de 6 mil pessoas caem em fraudes como essas todos os anos. Uma perda de cerca de 10 bilhões por ano de pessoas caindo em fraudes. Gente querendo acreditar em mentiras e sendo enganadas. Queridos, na igreja a mesma coisa acontece diariamente. Nós precisamos ter cuidado, e Paulo ilustra isso para nós, ele traz o exemplo de Janes e Jambres. Janes e Jambres são aqueles magos de Faraó. O nome deles não é citado em lugar algum das Escrituras, mas em um dos Targuns, comentários sobre o texto bíblico, um comentário lá de Êxodo 7, nós temos o nome deles inserido ali no comentário. Paulo então cita para nós o nome desses homens, que eram muito conhecidos dos judeus, como o exemplo da falsa religião. Porque o que Janes e Jambres fazem ali no início das pragas no Egito? Quando Moisés ele chama Faraó ao arrependimento e a deixar que o povo fosse adorar a Deus, e então a primeira praga vem, o mar em sangue, Janes e Jambres pegam lá um recipiente de água e aquele recipiente se torna vermelho também. E Faraó olha para aquilo e diz, não, os nossos deuses também não são menores do que os deuses deles. Quando Moisés joga o cajado no chão e se transforma em serpente, aqueles homens, seguidores e profetas de Satanás, eles jogam também os seus cajados e também se tornam em serpentes. E quando as rãs sobem, eles também fazem subir rãs. E eles resistem a Moisés, e eles resistem à verdade, e eles impedem que a pregação de Moisés chegasse ao ouvido de Faraó e de tantos outros que estavam ali. Quem segue esses homens nunca chega à verdade. E veja, eles demonstram até certo tipo de poder, mas eles não vão além, eles não conseguem prosseguir. Logo quando vêm as pragas dos piolhos e das moscas, eles já não conseguem mais operar e eles dizem, isso é o dedo de Deus. Mas quem segue a falsa religião, centrada no homem, não vai adiante. E Paulo vai dizer, eles não progridem, eles não irão avante. Eles só regridem. Satanás os engana e eles gostam de ser enganados. E nós precisamos tomar cuidado, queridos. Porque Satanás o tempo todo ele vai querer pregar o engano. E não é um engano assim, aparecendo para você com tridente, rabo e chifre, não. É o engano que você quer. É aquilo que de fato agrada o seu coração.
O engano de dizer que você pode ser crente numa religião nominal, estando aqui nos cultos no domingo, mas durante a semana você não precisa buscar a Deus. E semanalmente você vive como um ateu, ninguém sabe que você é crente, não. Não cresce em santidade, não cresce em piedade, não cresce no conhecimento da palavra. Está há 10, 20, 30 anos sentado no banco, mas não muda. Permanece igual. Queridos, a palavra de Deus diz que o crente, ele progride, ele não regride. E se o auge da sua vida cristã foi na conversão, tem algo muito errado. Tem algo muito errado. Não é possível sermos crentes só no domingo. Não é possível sermos crentes só de forma aparente. Nós precisamos, de fato, dar ouvidos à palavra. É isso que Paulo continua dizendo, explicando para nós a partir do verso 10. Ele vai dizer dos amigos dos prazeres, agora ele vai explicar então o que são os amigos de Deus. Ele vai dizer, tu, porém, no verso 10, e tu, porém, no verso 14, andando na contracultura dessa religião antropocêntrica, andando na contracultura do mundo, como o povo de Deus deve ser. E veja que dos versos 10 a 17, Paulo repete palavras sinônimas e que tem a ver com o mesmo tema. Ele vai dizer no verso 10, tu tens seguido de perto o meu ensino. No verso 14 ele vai dizer, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o aprendeste. No verso 15 ele vai dizer, sabes as sagradas letras. No verso 16 ele vai dizer a escritura, e ele vai dizer que ela é útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça. Paulo está colocando em paralelo o verdadeiro ensino com o falso ensino desses falsos mestres. Ele vai dizer, então, segue de perto o verdadeiro ensino, segue de perto a palavra. Ele vai dizer, o meu ensino, a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus revelada, segue de perto. E esse segue de perto aqui, queridos, de fato é perseguir, e não a distância. Nós precisamos ser afeiçoados à palavra, nós precisamos amar a palavra. E tem gente às vezes que quer criticar falando, não, eu amo a Deus. Parece que vocês são bibliólatras, vocês idolatram a Bíblia. Nós não idolatramos a Bíblia, não, nós temos a Bíblia em alta estima, porque ela é a palavra de Deus, e como eu trato a palavra de Deus, é como eu trato o Deus da palavra. Se eu digo para você que eu te amo, mas eu não estou nem aí porque você fala, é mentira, eu não te amo nada. E nós conhecemos a Deus, e nós crescemos na fé, em santidade, por meio da palavra, do conhecimento da palavra, da prática da palavra, e ele diz, segue de perto o ensino, a palavra. E o que ele diz na sequência está relacionado à palavra. Ele diz de forma ativa e de forma passiva relacionado à palavra. De forma ativa, o procedimento, ou seja, o modo de vida, o curso de vida, andando na palavra, o propósito, a mesma direção, o mesmo alvo dado pela palavra. A fé, que é fortalecida pela palavra, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e é praticada por meio da palavra. A longanimidade, paciência, constância, firmeza, perseverança na palavra. O amor a Deus, aos homens, que nós sabemos disso por meio da palavra. A perseverança, estabilidade e constância na palavra. Esses são os verbos ativos. E os passivos? Por causa da palavra, perseguições, sofrimentos. Por causa da palavra, nós seremos perseguidos, nós sofreremos. Paulo vai dizer para nós, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Um bom versículo para você decorar. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se lembre disso. Se você não estiver sendo perseguido, muito provavelmente você não está tendo uma vida piedosa. Você não está imitando o seu Senhor, porque o mundo vai odiar aquele que é parecido com Jesus. O Jesus que eles aplaudem não é o Jesus da Bíblia, é o falso Jesus da religião antropocêntrica que concorda com eles. Eles criam um falso Jesus, um falso Deus que concorda com eles e toda a sua depravação, que não os corrige, que não os disciplina, que simplesmente
é criado à sua imagem e semelhança. E Paulo diz para nós que seguir Jesus não significa que o sofrimento vai cessar imediatamente. De fato, o sofrimento vai cessar na segunda vinda. Mas agora nós sofreremos. Agora nós seremos perseguidos por causa da palavra. E Paulo está dizendo isso ao jovem Timóteo. Timóteo, não tem amor pela sua própria vida, não tem amor pela sua própria integridade física mais do que ao Senhor. Prega a palavra, permanece na palavra, sofre pela palavra. E ele continua dizendo, e permanece naquilo que aprendeste. Tu, porém, verso 14, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. E Paulo mostra para nós que a salvação inclui santificação. O verso 7, ele vai dizer, eles jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E agora no verso 15, ele faz a contraposição, ele está dizendo que as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação. Ele utiliza a mesma palavra grega, o falso ensino deles não pode fazer que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Mas as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação. O falso ensino não pode. As escrituras podem. Então nós temos o verso 16, que é extremamente conhecido de nós. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E veja que as duas primeiras palavras dizem respeito à doutrina, e as duas últimas palavras dizem respeito à prática. Ortodoxia, ortopraxia. E Paulo utiliza então 4 palavrinhas para o pastor Timóteo, de como ele deveria pastorear a igreja, ensinar a igreja. A correta doutrina deve ser inculcada por meio do ensino, e a falsa doutrina deve ser censurada por meio da repreensão. É isso que ele diz aqui. Veja, a primeira palavra que ele usa, então, que a escritura é inspirada para o ensino. Eu ensino a sã doutrina, eu ensino a palavra, eu ensino o correto proceder, a correta doutrina. E mais, eu não apenas ensino, mas eu repreendo. Eu ensino o que é correto, eu rejeito o que é mal. Eu repreendo aquilo que é mal. A falsa doutrina deve ser censurada por meio da repreensão. Eu corrijo, eu mostro que a falsa doutrina é pecaminosa. É o que Paulo está mostrando aqui para o jovem Timóteo, ensinando o jovem Timóteo. E agora as próximas 2 palavras relacionadas à prática. Ele vai dizer da correção e da educação. O que ele diz? Práticas erradas devem ser corrigidas. Uma vez então que as pessoas não estão seguindo na palavra, nós devemos corrigir o seu caminho, colocá-los de volta no caminho. E a educação é a confirmação, é o andar do lado. Estava ligado a justamente aquela pessoa que ensinava o professor, e ele está dizendo, a boa prática deve ser encorajada por meio da educação na justiça. Com qual propósito? Verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura é suficiente. A Escritura é suficiente, é o que ele diz aqui para nós. A fim de que o homem, para que o homem. E aqui ele faz uma contraposição, ele usa a palavra homem aqui, antropós, e ele já havia dito de outros homens nos versos anteriores. No verso 2 ele vai dizer os homens, antropoi no plural. Ele vai dizer que esses homens são egoístas, são inimigos de Deus. No verso 8 de novo ele vai falar desses homens. Esses homens são homens corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Ele vai dizer no verso 13 de novo, os homens, eles são perversos e são impostores. Mas Timóteo e Paulo devem ser o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Nós precisamos ser homens de Deus em meio a uma geração perversa. Em meio a homens perversos, nós devemos apontar para o Senhor Jesus. Você vai ser, muitas vezes, a Bíblia que muitos lerão. E as pessoas precisam olhar para nós e ver o Senhor Jesus habilitados, totalmente supridos. Deus nos dá a capacidade de andarmos na palavra, nós somos regenerados para boas obras, para a obediência. Aprendemos a correta doutrina e praticamos. Anthony Hopkins, em uma entrevista, ele disse que quando ele recebe um script de um novo filme, ele lê aquele script entre 100 e 200 vezes antes das filmagens começarem. E ele faz rabiscos no script, ele escreve nas margens, ele imagina como seria aquela cena, ele imagina então como seria a atuação com os outros personagens. E quando ele termina de ler entre 100 e 200 vezes, o script está internalizado. Ele conhece o seu personagem, ele conhece os outros personagens e ele está habilitado para improvisar e ele se torna a pessoa do script. Ele dá tanto valor aos seus personagens que ele faz isso. Qual o valor que nós damos para a Bíblia? Para que nós nos tornemos o homem de Deus. Leva cerca de 90 horas, lendo sem pressa, para a leitura da Bíblia toda. Se você lê em 15 minutos por dia, você termina em 1 ano. Se você lê 1 hora por dia, você termina em 3 meses. 90 horas para terminar a Bíblia toda. Sabe quantas horas por ano a gente gasta em mídias sociais? Mais de 600 horas por ano. Sabe quantas horas por ano nós gastamos assistindo televisão? Segundo pesquisas, mais de 1.600 horas. O que nós podemos fazer para que nós possamos ser o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra? Nós precisamos começar a ler e praticar as Escrituras. Leia a Bíblia, querido. No início do ano foi colocado para nós o plano de leitura anual. E veio a pandemia, que te deu mais tempo ainda, em tese. E quem diz que não tem tempo, olha nas redes sociais quanto tempo você gasta. Eu acho que elas dão o tempo, de quanto você já gastou. No Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, ou em e-mails, ou assistindo séries no Netflix. Quantas séries você maratonou esse ano? É só ver o número de episódios, temporadas e a média de minutos. Leia a Bíblia. Se aprofunde no conhecimento da palavra. O meu trajeto de casa para a igreja é curto. Mas eu ganhei um pendrive com a leitura da Bíblia, da nossa irmã Damaris. Seu irmão, ele fez esse projeto de leitura e está disponível no Spotify. Você pode procurar lá. E aí, quando eu entro no carro, eu já deixo a Bíblia para vir ouvindo a palavra enquanto eu dirijo. E não apenas isso. É necessário que a gente separe tempo durante o nosso dia para a leitura da palavra. Sabe por quê? Para de ler a Bíblia. Você não vai ficar forte não, querido. E às vezes a gente acha que só com o alimento do domingo, isso a gente vai ficar tranquilo para o resto da semana. Você come uma vez por semana? Quando eu estou firme na palavra, eu estou preparado para as perseguições, para as aflições. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Ele está na masmorra. Ele está condenado à morte. Mas ele está firme. Seus olhos estão no Senhor. A sua fé é inabalável. E quando nós estamos firmados na palavra, nós amamos a palavra, nós demonstramos nosso amor pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos.